Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho através desse vídeo trazer um pouco do conteúdo que a gente trabalhou no último dia 2 de fevereiro, no domingo anterior, sobre a Umbanda. O capítulo foi o primeiro capítulo do livro Umbanda, Luz para a Alma. O capítulo é intitulado como Umbanda, uma missão de amor. E lá a gente tratou um pouquinho, a princípio, sobre a contextualização da Umbanda. O que estava acontecendo no Brasil na época em que a Umbanda surgiu. Foi em 1908, 20 anos após a abolição da escravatura, a assinatura da Lei Áurea. No dia 15 de novembro, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é uma entidade que mais para frente a gente vai ver um pouquinho sobre a história dele, ele incorporou no jovem Zélio Fernandino de Moraes, que é o fundador da Umbanda, né, responsável pela fundação do terreiro Nossa Senhora da Piedade em Niterói. Pois então, o jovem Zélio estava com 17 para 18 anos e há um tempo seus familiares já estavam preocupados com a sua saúde física e emocional. Porque ora ele estava acamado, sem condições de levantar da cama, ora ele se sentia bem, ora ele conversava como se não fosse ele. Então ele estava apresentando comportamentos psicamente estranhos. Dessa forma, a família toda de base católica resolveu ir até um psiquiatra e o psiquiatra fez os exames e averigou que não havia nada de errado com ele. Aconselhou procurar um padre que até aplicou em extrema-unção. Dessa forma, o padre sugeriu que eles fossem até algum centro espírita e lá, então, no dia 15 de novembro, o jovem Zélio incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que trouxe uma mensagem da seguinte forma, com muita humildade e questionamento sobre a necessidade das pessoas unirem a sua questão de amor, de caridade em favor do próximo. Por isso que a definição da Umbanda é manifestação do espírito para a caridade. E a partir de então foi comunicado que no dia seguinte a mesma entidade estaria na casa do aparelho, né, na casa do médium, para poder iniciar os cultos e os atendimentos então à sociedade, né, à comunidade sem nenhum custo, sem nenhuma cobrança financeira. Esse período, o Brasil estava sofrendo um caos, tanto material quanto até espiritual, no nível do plano astral. Porque, mesmo que aconteceu a abolição da escravatura, vários escravos estavam à mercê. As condições de fome, miséria, as guerras ainda continuaram acontecendo. Então a Umbanda surge nesse contexto no sentido de unir forças exatamente de entidades indígenas, africanas que sofreram tanto nos períodos de colonização e de escravatura, e que fosse criada uma linguagem acessível a essa população que estava sendo abandonada e marginalizada. Do ponto de vista material, o genocídio que aconteceu no Brasil colônia foi considerado pacífico. Porém, do ponto de vista espiritual, através da lei de causa e efeito e a prática do livre-arbítrio, não foi bem assim. Várias as guerras, entre elas a mais sangrenta, a Guerra do Paraguai, foram responsáveis pela morte de centenas de milhares de pessoas. Dessa forma, a intenção principal da Umbanda é nada mais que a manifestação do espírito para a caridade. Também tratamos nesse capítulo sobre a religião e o ser humano, e o fato do ser humano ter dentro de si um mecanismo quase que inconsciente de sentir e explicar a Deus. Então, nos textos, né, que temos como pesquisa, vários teóricos, vários professores, vários pesquisadores dizem que a religião ela pode ser considerada como uma releitura, o ato de reler, o prefixo, né? Reler ou religar a Deus. E também foi explicado um pouco sobre a revelação e a regeneração. Revelar vem de tirar o véu, ou seja, apresentar, né? Não ter máscaras, deixar a verdade vir à tona. E a regeneração é nada mais do que a reconstrução, a restauração. Isso traz para a gente que os espíritos superiores eles tinham uma preocupação imensa em conscientizar a nós mesmos sobre a necessidade de evolução, progresso e mudança moral. Tem um trecho também neste capítulo importantíssimo sobre a mensagem trazida por Ismael e por Jesus nesse período da implementação da Umbanda.
A função do Brasil, naquele livro de Humberto de Campos, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, traz que a família brasileira ela era responsável por praticar o lema Deus, Cristo e Caridade, certo? Porém, devido a todos esses abalos importantes, esses desatinos às leis divinas que estavam acontecendo no país, essa função do mensageiro Ismael e de Jesus como governador planetário poderia ter sido colocada à prova e ter sido abalada. Dessa forma, surgiu então a Umbanda, no sentido de unir todos os pensamentos, todos os sentimentos, as etnias e as cores em uma só banda. Por isso esse nome, Umbanda. Dessa forma, a gente pode concluir que a Umbanda ela preparou de forma gradual a família brasileira e toda a humanidade para reconhecer que o verdadeiro valor do ser humano não está na cor da pele ou na forma como ele se apresenta, e sim no que tem dentro do coração, porque aí deve morar de forma permanente o amor de Jesus. Foi esse, então, o tema que a gente trabalhou no último domingo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço.